Olá, bom dia. Começa aqui mais uma edição do Eldorado Expresso, trazendo para você os principais destaques das plataformas do Estadão nesta quarta-feira. Oi, Carol, bom dia. Oi, Raíssa, bom dia para você, bom dia a todos. E começamos falando sobre a vacinação no Brasil, ainda em ritmo lento. Estão disponíveis somente 6 milhões de doses da Coronavac do Instituto Butantan e aquelas doses, 2 milhões, que viriam da vacina de Oxford, a da AstraZeneca, mas da Índia, ainda sem previsão. A Índia anunciou ontem a doação de vacinas para países vizinhos, e o Brasil não está ali no meio, sendo que o Brasil encomendou aí essas doses, 2 milhões de doses. Enquanto isso, o Brasil também vê um atraso na chegada de insumos para a produção de vacinas, a ponto de a Fundação Oswaldo Cruz já ter declarado que só vai conseguir produzir a vacina de Oxford e AstraZeneca lá para o mês de março. O governo federal tem dificuldades aí na diplomacia com a China e também com a Índia, que fornecem os insumos, e hoje o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, tem um encontro virtual com o embaixador da China para tentar resolver a situação. A gente acompanha. Bom, e de olho na pandemia que continua avançando em todo o país. No Pará, 7 pessoas da mesma família morreram sem oxigênio. Essas vítimas estavam internadas com sintomas da doença em Faro, que fica ali na divisa com o Amazonas. E ao menos outras 18 pessoas também morreram asfixiadas no Amazonas por falta de cilindros. Em São Paulo, a Grande São Paulo e Sorocaba podem regredir no plano de flexibilização após a lotação de vários hospitais. 4 estão já com 100% dos leitos de UTI lotados e houve também um salto de 60% no número de mortes, de óbitos, só em uma semana, né? Da última semana foi registrada aqui no estado. E um rebaixamento do Plano São Paulo pode ocorrer também até o fim desta semana. Hoje também, nas plataformas do Estadão, cobertura especial de um dia histórico, a posse de Joe Biden como presidente dos Estados Unidos e de Kamala Harris como vice-presidente. A posse está marcada para o meio-dia, pelo horário aqui de Brasília, 2 da tarde, aliás, pelo meio-dia nos Estados Unidos, 2 da tarde aqui pelo horário de Brasília. Existe um forte esquema de segurança nunca visto na história do país para essa posse, com o isolamento também de várias ruas em Washington, não só por causa da pandemia do coronavírus, com acesso restrito à Casa Branca e ao Capitólio, mas também por questões de segurança. E hoje a equipe de transição de Joe Biden já anunciou as primeiras medidas que ele deve adotar logo no início do governo, entre elas medidas sanitárias de combate à pandemia, de recomendação de uso de máscaras nas repartições públicas e também de reversão de algumas ações de Donald Trump. Os Estados Unidos devem voltar à Organização Mundial da Saúde, voltar ao Acordo do Clima de Paris e reverter também, paralisar a construção do muro ali na fronteira com o México. São algumas das medidas e a gente acompanha todos os detalhes da posse com a correspondente Beatriz Bula. E em um dos seus últimos atos no cargo, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, concedeu clemência a aliados nesta quarta-feira. E a lista inclui Steve Bannon, que é o seu ex-estrategista-chefe, e Elliot Broidy, que é um dos principais arrecadadores de fundos do presidente na campanha presidencial de 2016. E com a medida, Trump também mantém o padrão de usar o seu poder para recompensar os aliados que têm laços íntimos com ele. Trump será o 4º presidente dos Estados Unidos e o primeiro em mais de 150 anos a não comparecer à cerimônia de posse do seu sucessor. Quando Biden assumir o cargo ao meio-dia, como disse o Heisen, o Trump vai estar distante de Washington DC, lá no seu resort em Mar-a-Lago, na Flórida. No Brasileirão, destaque para uma rodada importantíssima, decisiva nesta quarta-feira do Brasileirão da pandemia. Confrontos diretos entre times que estão lá na parte de cima da tabela. O que mais chama atenção, a disputa pela liderança. O São Paulo, líder com 57 pontos, recebe no Morumbi o Internacional, vice-líder com 56. Se vencer, o Inter assume a liderança. O jogo é às 9h30 da noite. Pouquinho antes, tem outro confronto direto contra o Grêmio contra o Atlético Mineiro. O Grêmio é o 6º colocado neste momento, o Atlético Mineiro o 3º, tem só 3 pontos de diferença entre os dois. E amanhã tem outro confronto direto, Flamengo e Palmeiras. A gente acompanha toda a rodada em tempo real no Esporte do Estadão. E hoje o Estadão ainda traz uma entrevista com Marie Kondo. Não sei se vocês conhecem, é uma ícone pop da organização, né?
Ela fala sobre como separar a vida pessoal e profissional do home office, como organizar uma cozinha pequena e também sobre a sua fama, né? Por ser anti-livros, já que ela é uma organizadora compulsiva, ela ajuda todo mundo a colocar a vida em ordem, o que foi muito importante durante a pandemia, porque todo mundo ficou em casa, mas livro ocupa espaço, então ela ganhou essa fama e fala também sobre isso nessa reportagem publicada no Estadão de hoje. Estas e outras notícias deste 20 de janeiro, aniversário da Carol, você acompanha nas plataformas do Estadão. Obrigado, parabéns, Carol. Tchau. Nunca mais um Expresso Eldorado seria gravado ou feito aqui com eu tão jovem, né? Poucos se mantêm assim. Obrigada pela felicitação e a gente volta amanhã.